Fala, meus amigos, daquele jeitão! Olha, hoje a gente vai falar da nostalgia que pode ter acontecido apenas nas nossas falsas memórias. Afinal, como a gente foi criança algumas décadas atrás, a nossa memória pode muito bem pregar peças na gente, acontecendo o que muitos chamam de efeito Mandela. Então, será que a Uni realmente vivia empatando o retorno da galera de Caverna do Dragão para sua terra? Todo mundo estava assistindo Dragon Ball Z quando o ataque de 11 de setembro aconteceu? Ou tudo isso e muito mais seria apenas parte de um delírio coletivo? Se você quer saber um pouco mais sobre o efeito Mandela e trazer um pouco de falsa nostalgia, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui e vai fazer a lição. E falando um pouco sobre esse tal de efeito Mandela, a expressão foi criada pela pesquisadora paranormal Fiona Broome, uma norte-americana também conhecida por seus muitos livros publicados. E a Fiona começou seu estudo sobre falsas memórias em 2009, quando por acaso ela descobriu que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela ainda estava vivo. Nada de anormal, mas o problema é que nas lembranças de Fiona, ela tinha certeza que o Mandela teria morrido na prisão ainda nos anos 80, sendo que isso só veio acontecer de fato em 2003, obviamente já bem longe de qualquer prisão. E aumentando ainda mais a curiosidade sobre essa lembrança, a pesquisadora começou a fazer entrevista com várias pessoas e notou que muitas pessoas tinham as mesmas lembranças que ela. E vendo que essas recordações eram falsas, ela foi lá e escreveu um artigo sobre a experiência, nomeando esse estudo como Efeito Mandela. E isso já rendeu até teorias sobre as tais memórias falsas, que de tão fortes que são em nossas lembranças, muitos acreditam que elas são a prova da existência de dimensões alternativas, no melhor estilo quadrinhos e filmes da DC e Marvel Comics. E na condução de outros estudos parecidos por outros cientistas, eles acabaram dizendo que muito mais do que fenômenos da lembrança, esses fenômenos estão atrelados à internet. Já que a maioria dos estudos apontaram ícones do nosso passado como os mais fáceis de se criar falsas nostalgias, principalmente por algo que alguém escreveu ou falou em vídeos. E muitos, por terem lacunas nessas memórias, acabaram preenchendo isso com a informação consumida em determinado momento do presente, mesmo que de maneira errada, já que isso seria cômodo para o nosso cérebro. Olha, eu mesmo já falei de algumas falsas memórias aqui no canal, muitas delas que às vezes eu lembrava enquanto estava falando de determinado assunto, achava que era verdade, e daqui a pouco vinha alguém me corrigir nos comentários, e olha só, tinham pessoas que vinham concordar com o que eu tinha dito, por mais que não tivesse acontecido. Por exemplo, recentemente a gente lançou um vídeo aqui no canal falando sobre o desenho Caverna do Dragão. E entre tanta pesquisa, eu acabei soltando um comentário apenas de memória, falando que a Unicórnio Uni era culpada pelo não retorno da turma de heróis quando eles conseguiam algum portal para voltar para a Terra. E o mais surpreendente é que a maioria concordou comigo, disseram que odiavam a Uni porque ela nunca deixava eles voltarem para casa. Mas será que isso realmente aconteceu uma única vez que seja? A verdade é que ao longo dos 27 episódios do desenho animado, um dos mais exibidos nos tempos áureos de Balão Mágico, Show da Xuxa e TV Colosso, os jovens heróis conseguiram abrir o portal de volta para casa somente 9 vezes. E em nenhuma delas eles voltaram, mas também em nenhuma delas a Uni teve absolutamente algo a ver com isso. Na verdade, o maior vilão do não possível retorno da turma para a Terra, como se deveria imaginar, foi o Vingador. De um jeito ou de outro, o vilão chifrudo impediu o retorno dos heróis para a Terra e manteve ele na Terra dos Dragões em 6 oportunidades. Um belo exemplo é o episódio O Olho do Observador, já que depois de encararem um monstro que parece uma cruza do observador flutuador do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido com a Medusa da mitologia grega, um portal é aberto, mas a turma deixa de voltar para casa para salvar o cavaleiro Sir John e o filho dele das garras do Vingador. Eles até conseguem salvar o pai e o filho, mas nessas o portal se fecha e
bye bye pra galerinha voltar a comer McDonald's e jogar Atari. Ele está usando meu escudo para enfrentar o Vingador. Hank, o que vamos fazer? Puxa, eu tô até sentindo o gostinho dos hambúrgueres. Parece que isso não vai ser tão fácil assim, Vingador! Salvamento? Eu não acredito no que eu estou vendo. E não acredito também no que eu estou fazendo. Já o Eric, que era o cavaleiro da equipe, empatou a volta da galera por 2 vezes, uma delas no episódio A Bela e a Fera do Pântano. Quando o Eric, sempre dando uma de bobo alegre, acabou se transformando em um tipo de sapo do pântano e nessas a turma achou o Hulk corria ao contrário e levava até um portal. Com isso, todos finalmente conseguiram voltar para casa, mas o Eric continuava transformado em um sapo e para não deixar o amigo sozinho na terra da Caverna do Dragão, a galera mais uma vez desistiu de ficar e curtiu um som da Cyndi Lauper nos rádios ou na televisão. Eu não entendo, eu continuo fera do pântano. Eu não posso passar o resto da minha vida com esta aparência. Ele ficará perdido por lá sem nós. E agora, o que vamos fazer? Como será viver sozinho por aqui? Pessoal, vocês voltaram! E o Eric não tá sozinho nessa, já que a acrobata Diana levou o troféu do 3º lugar na arte da empatação. E isso aconteceu porque a Diana ajudou a galera a decidir ficar onde estavam na história do episódio O Filho do Astrólogo. Nesse episódio, a Diana toma a frente ao enfrentar uma rainha do mal e depois da destruição da Malvadona, um portal se abre para a Terra. O problema é que a Diana se engraçou com um camarada chamado Kossar e como ele estava quase vestindo um paletó de madeira, ela troca o portal aberto pela vida do moleque. Indo pra casa. Um parque de diversões, o caminho de casa. O mestre dos magos disse que um de nós tem que escolher entre o lar e o coração. Infelizmente, mesmo com esse gesto de amor, os dois acabam não ficando juntos em um daqueles episódios comoventes que devem ter levado muita criança ao choro lá nos anos 80 e nos anos 90. Olha, e por falar em choradeira, eu acho que a gente até pode fazer um meia-culpa nessa história de estar sempre acusando a Uni de ser um ser terrível, de estar sempre segurando a galera na Caverna do Dragão. Essa falsa memória até mesmo ajudou a criar teorias internet afora de que na verdade ela seria um demônio disfarçado, quando na verdade a choradeira da separação sempre partiu do pequeno Bob, já que ele era muito apegado ao filhote de unicórnio. Um exemplo clássico que só de assistir de novo já deu um nó na garganta aconteceu no episódio O Vale dos Unicórnios, quando a turminha ajudou a última manada de unicórnios do reino contra o mago Kelek. E no final a Uni tinha achado um lar, mas depois da choradeira do Bob, ela abandonou o vale e voltou para o lado do amiguinho Barba. Eu não vou embora sem a Uni! Bob, e se ela quiser ficar? Uni! E aí, será que a gente foi injusto com a Uni ou não? Será que isso foi um pouco de efeito Mandela? Não sei. Comentem aqui pra gente falar mais a respeito disso. E se vocês estão gostando do vídeo, que tal deixar aquele like felpudo e compartilhar? Mas olha, compartilha de verdade, hein? Não vai achar que compartilhou, mas na verdade não fez nada. E se está gostando desse vídeo, aproveita para deixar aquele like felpudo e compartilhar. E Star Wars, que é lembrado por muitos como Guerra nas Estrelas, também tem sua parcela de efeito Mandela. E não, eu não estou falando do entrever entre o Han Solo e o caçador de recompensas Greedo com o famoso quem atirou primeiro. Isso daí foi burrada do George Lucas mesmo e ponto final. Estava esperando por isto. É, aposto que está. Olha, o Han Solo atirou primeiro, atirou na trairagem e é assim que a gente gosta. O caso é que coisas simples, memórias simples, também são motivos de discussão. Como é o caso do C-3PO, um dos personagens mais reconhecidos de Star Wars e que todo mundo jura lembrar como totalmente dourado na trilogia clássica e que só teriam mudado isso na última trilogia, quando ele apareceu com um braço vermelho e olha, muita gente ficou indignada até o talo com isso. O fato é que a parte inferior da perna direita do androide sempre foi prateada e ninguém se lembrava disso. Olha, muita gente inclusive entrou em discussões ferrenhas internet afora, dizendo que sim, que o George Lucas tinha mexido nas cores do C-3PO
quando ele mexeu na trilogia clássica lá nos anos 90. E aí, o próprio Anthony Daniels, intérprete do C-3PO, foi questionado sobre isso em algumas entrevistas e ele contou que a perna prateada sempre teve ali por ideia do próprio George Lucas, para mostrar que o androide já tinha passado por poucas e boas e teve partes substituídas. Mas como ele quase não aparece de corpo inteiro e quando aparece quase sempre está em cenários claros ou desérticos, quase ninguém se atentou. Certeza. Se eu lhe contasse a metade das coisas que eu vi desse Jabba the Hutt, você teria um curto-circuito. E outra, pelo fato do C-3PO ser predominantemente dourado, com o passar dos anos, as pessoas preencheram as lacunas de memória com ele, sendo todo de uma cor só. Muito mais fácil. Agora, essa é fácil. Eu garanto que se a gente fizer uma pesquisa com 10 pessoas, pelo menos 9 dessas 10 vão dizer que a cena final de O Império Contra-Ataca é clássica demais e ninguém esquece. Afinal de contas, foi ali que rolou a revelação da paternidade do Darth Vader pro Luke Skywalker com a icônica frase "Luke, eu sou seu pai", diz aí. Só que na verdade, a icônica frase dita pelo James Earl Jones foi: "Não, eu não sou seu pai". He told me you killed him. No, I am your father. Claro, tá certo que as duas frases são bem parecidas, mas todo mundo afirma que a primeira é a correta. E olha, nem adianta apelar para a dublagem clássica do Silvio Navas, que continua a mesma coisa. Ele me contou que você o matou. Não, eu sou seu pai. E o engraçado é que Luke, eu sou seu pai, ficou tão marcada na memória que a banda brasileira Os Seminovos gravou uma música com essa frase imaginária como título. Seu pai. Olha só, é tanta curiosidade, é tanta coisa legal que eu garanto, hein? Se você está chegando agora aqui no canal, ou já está aqui um tempinho, mas ainda não está inscrito, agora vai. Agora você vai se inscrever aqui e vai badalar o sininho, diz aí. E outra pergunta que eu garanto por muito tempo foi motivo de discussão nas rodas de amigos foi: o anime Dragon Ball Z estava realmente passando e foi interrompido pelo plantão da Globo durante o atentado terrorista ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Afinal, a maioria das pessoas que viveram aquele dia fatídico com certeza devem se lembrar o que faziam no momento em que tudo estava rolando ao vivo em Nova York, numa das transmissões mais chocantes da história da televisão. Naquele dia, a vinheta de plantão do jornalismo da Globo interrompeu a programação para noticiar o acontecimento histórico. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Olha, eu mesmo me lembro que eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular e eu nem voltei para o segundo período porque eu vi aquilo acontecendo na televisão e eu fiquei a manhã inteira com a cara grudada na televisão numa lanchonete que tinha ali perto. E sim, em setembro de 2001, a Globo realmente exibiu o desenho Dragon Ball Z dentro da programação do Bambu Luar, com a apresentação da Angélica no quadro TV Globinho. A partir da semana que vem, a TV Globinho vai trazer para vocês mais um desenho de arrebentar. Dragon Ball Z. Posso pressentir o... Quando os humanos eram honestos e bons, Deus os abençoou e lhes deu a grande Dragon Ball, uma enorme esfera dourada com poderes mágicos. Porém, entretanto, todavia, Dragon Ball Z era praticamente o último desenho exibido, entrando no ar por volta ali das 11h30, 11h25 no horário de Brasília. Só que a primeira chamada do plantão da Globo aconteceu por volta de 9h45 da manhã, pouco depois do primeiro avião colidir com a Torre Norte, quando todo mundo ainda achava se tratar de um acidente aéreo, por mais surreal que isso fosse. Logo depois, por volta ali das 10 horas da manhã, a emissora carioca entrou em definitivo com a exibição do evento lá em Nova York, e eu garanto, todo mundo ficou estarrecido quando um segundo avião bateu na Torre Sul. Aí foi um Deus nos acuda. Então, meus amigos, Dragon Ball Z nem chegou a ser exibido aquele dia, e segundo o repórter Diogo Cavalcante do Diário de Pernambuco,
O programa interrompido foi o da garrafinha. Se lembram desse? O engraçado é que algumas pessoas preencheram essas falsas memórias com informações tão ricas que alguns afirmam que o Dragon Ball Z foi interrompido no exato momento em que o Goku se transformaria pela primeira vez em um Saiyajin nível 3 para enfrentar o Majin Buu. Só que não, o anime nem estava perto de chegar nessa parte quando estava sendo exibido naquela época na Rede Globo. Tá bom, mas é até compreensível esse efeito Mandela de Dragon Ball Z, já que em 2001 ele era o carro-chefe da programação matinal da Globo e o atentado de 11 de setembro foi muito comentado, aliás, como é até hoje. Para ajudar, muita gente depois desse evento fez várias edições mostrando o anime sendo interrompido pelo plantão da Globo, que com certeza só ajudou a aumentar esse efeito Mandela em cima de Dragon Ball Z. Essa transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2! Você está vendo aí agora... Mas aí, agora eu quero saber, hein? O que você estava fazendo na manhã de 11 de setembro de 2001? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, e também existem outros efeitos Mandela bem conhecidos, como por exemplo, o rabo preto do Pikachu, o companheiro do Ash no anime Pokémon, outro fenômeno da televisão brasileira. Agilidade agora! Aishu, use sua pancada corporal! É que muitas pessoas acreditavam, e algumas ainda acreditam, quando perguntadas que o Pokémon elétrico tem um rabo amarelo com uma ponta preta, seguindo o exemplo das pontas das orelhas dele, mas o personagem nunca foi retratado assim. Olha, pode até ser um fato pequeno, mas é um fato que ajuda a gente a ver que tudo é muito curioso quando a gente está trabalhando com as nossas memórias. Ou então, a rainha má do desenho da Branca de Neve, que foi lançado pela Disney nos cinemas lá no longínquo ano de 1937. Todo mundo vai dizer de pronto que ela fala a conhecida frase "Espelho, espelho meu". Mas se você assistir qualquer versão do filme hoje, vai descobrir que essa frase nunca teve lá. A frase real é, na verdade, "Mágico espelho meu". O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Por exemplo, os norte-americanos têm uma lembrança bem forte do que pode ser o famoso efeito Mandela. Já que para eles o filme Kazan é um filme bem famoso, é daqueles abacaxis protagonizados pelo ex-jogador da NBA Shaquille O'Neal lá nos anos 90, mas que os caras adoram. E lá ele vive um tipo de gênio da lâmpada ou coisa do tipo. No Cine Aventura, o sonho vira realidade. Você sabe quem eu sou? Shaquille O'Neal é... Sou o Kazan! Neste sábado, 3h15 da tarde. O engraçado é que simplesmente muita gente acredita que esse filme foi protagonizado pelo ator e comediante Simba, que ficou famoso aqui no Brasil por viver o carteiro malucão do filme Um Herói de Brinquedo. Outras, ainda quando perguntadas, simplesmente não se lembravam do filme do Kazan com Shaquille O'Neal, mas diziam ter visto um filme chamado Shazam, protagonizado pelo Simba, coisa que nunca nem chegou perto de existir. Olha, eu até vou confessar que eu já tinha assistido esse filme, mas eu simplesmente não criei efeito Mandela com ele porque eu esqueci dele. Ainda tem uma história bem sinistra sobre os ursinhos Berenstain, uma franquia muito famosa nos Estados Unidos, seja com os livros infantis ou mesmo com o desenho animado que passou por lá entre 1985 e 1987, e muita gente jurava que o nome não era Berenstain, e sim Berenstein, falando que essa grafia era tão forte na memória de muitos que provava uma quebra entre realidades. Mas tá, tudo bem, você pode ter assistido esse vídeo de hoje e dizer que não teve efeito Mandela nenhum com nada do que eu falei aqui, não é verdade? Mas vai dizer pra mim que você nunca parou pra discutir com algum amigo ou parente sobre o número de episódios de alguns desenhos, como por exemplo, Cavalo de Fogo, que você achava que tinha uns 100 episódios
e na verdade só tinha 13, ou pior ainda, Sectors, os guerreiros de Symbion, que todo mundo jura ter visto episódios inéditos por anos a fio, quando na verdade não passou de uma minissérie vagabunda em 5 partes, onde a fita foi exibida até gastar pelo SBT. A maldade e a crueldade acompanham os Paidrés. Estes são os Sectors, os guerreiros de Symbion. Ou então, séries como Moto Laser, Dama de Ouro ou Trovão Azul, que você assistiu 1000 vezes com seu pai ou sua mãe e a memória puxava para muitas temporadas, muitas aventuras inéditas, quando na verdade tiveram apenas entre 8 e 13 episódios, o que é praticamente nada. Então, será que isso também é um efeito Mandela ou é só o nosso cérebro criando peças na nossa memória só pra gente não ficar assim frustrado demais, achando que viu as mesmas coisas infinitas vezes perdendo tempo? E aí, será que isso é efeito Mandela ou não, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso e também pra gente saber se isso pode ser um indício de que existem várias coleções em ação, vários Tales no multiverso, né? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, deixa aquele like felpudo e aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.